Você sabia que Cleópatra e Jesus Cristo podem ter sido contemporâneos? Parece loucura, não é? A gente pensa em Cleópatra com pirâmides e faraós, e Jesus com sandálias e milagres, como se vivessem em mundos completamente diferentes. Mas a verdade é que a diferença entre o fim da vida de Cleópatra e o início da de Jesus é de apenas 30 anos. Uma geração, isso muda tudo. E se eu te disser que a conexão entre eles vai muito além do calendário? Existe uma era oculta, um período de transição que ligou o Antigo Egito ao mundo que conhecemos hoje e que foi fundamental para a ascensão do cristianismo. Essa história nunca foi contada assim. Prepare-se, porque vamos desvendar os segredos que conectam a última rainha do Egito ao homem que mudaria o destino da humanidade. A história que aprendemos na escola é linear. Primeiro os egípcios, depois os gregos, aí os romanos. E então, o cristianismo surge e domina. Mas a realidade foi muito mais bagunçada e fascinante. A chave para entender tudo isso está em Alexandria, a cidade de Cleópatra. Alexandria não era uma cidade egípcia comum. Era um centro global, uma Nova York da antiguidade, fundada por Alexandre o Grande. Era uma metrópole grega em pleno coração do Egito. Lá, a sabedoria milenar dos sacerdotes egípcios se encontrava com a filosofia grega de Platão e Aristóteles. E não para por aí. Alexandria também abrigava a maior comunidade judaica fora da Judéia. Imagine só esse caldeirão cultural. Nesse ambiente, as ideias se misturavam de formas incríveis. Os judeus de Alexandria, por exemplo, traduziram suas escrituras sagradas para o grego, na famosa Septuaginta. Por que isso é importante? Porque, pela primeira vez, os conceitos do monoteísmo judaico, a ideia de um Deus único e de um Messias prometido, se tornaram acessíveis para todo mundo que falava grego. De repente, um filósofo em Atenas ou um comerciante em Roma podia ler as profecias de Isaías. Essa tradução não foi apenas uma tradução de palavras, foi uma tradução de mundos. Conceitos hebraicos foram expressos com a linguagem da filosofia grega, como a ideia do logos, a palavra ou a razão divina, que mais tarde se tornaria central para o cristianismo. Agora, vamos voltar para Cleópatra. Ela não era apenas uma rainha sedutora como Hollywood adora mostrar. Ela foi a última governante de uma dinastia grega, os Ptolomeus, que governaram o Egito por 300 anos. Cleópatra era uma intelectual brilhante. Ela falava 9 línguas, incluindo o egípcio, algo que seus antecessores se recusaram a aprender. Ela se via como a encarnação da deusa Ísis, a mãe divina, a rainha do céu. O culto de Ísis era extremamente popular naquela época, espalhando-se por todo o Império Romano. Ísis era uma figura de mãe compassiva, que prometia salvação e vida após a morte aos seus seguidores. Sua familiar, quando Cleópatra e Marco Antônio foram derrotados por Otaviano em 30 a.C., o Egito se tornou uma província de Roma. Foi o fim de uma era, mas as ideias que fervilhavam em Alexandria não morreram com sua rainha. Pelo contrário, com o Egito sob controle romano, essas ideias se espalharam ainda mais rápido pelas estradas e rotas comerciais do Império. O culto a Ísis continuou a crescer em popularidade. Em Roma, as pessoas construíam templos para essa deusa egípcia, buscando o conforto e a promessa de ressurreição que ela oferecia. A figura de Ísis, com seu filho Horus no colo, se tornou uma imagem comum em todo o Mediterrâneo, uma imagem de uma mãe divina e seu filho milagroso. E é aqui que nossa história dá um salto de 30 anos. Por volta do ano 0, em uma província romana não muito longe dali, a Judéia, nasce um menino chamado Jesus. Ele cresce em um mundo onde as profecias judaicas sobre o Messias já eram conhecidas por muitos, graças à tradução grega. Ele vive em um império onde a ideia de um salvador, de uma figura divina que morre e ressuscita, já estava no ar. Popularizada por cultos como Ud, Ísis e Osíris, a mensagem de Jesus sobre amor, perdão e um reino celestial encontrou um solo incrivelmente fértil. Pense nos primeiros seguidores de Jesus. Depois de sua morte, apóstolos como Paulo viajaram pelo Império Romano, pregando para gregos, romanos e judeus da diáspora, onde eles encontraram mais sucesso. Nas cidades cosmopolitas, como Alexandria, Antioquia e Corinto, lugares onde as pessoas já estavam acostumadas a misturar ideias. Quando Paulo falava de um Salvador que morreu e ressuscitou, isso não soava tão estranho para alguém que já conhecia a história de Osíris. Quando João escreveu em seu Evangelho, no princípio era o Logos,
Ele estava usando um conceito filosófico grego popularizado em Alexandria para explicar a natureza divina de Jesus. O cristianismo não surgiu do vácuo, ele foi a resposta perfeita para as perguntas que o mundo daquela época estava fazendo. Um mundo que viu o fim dos grandes reinos, como o Egito de Cleópatra, e que agora vivia sob o domínio de um único e poderoso império, Roma. As pessoas buscavam um novo sentido, uma esperança que não dependesse de reis ou imperadores. Elas buscavam uma conexão pessoal com o divino. O judaísmo ofereceu o monoteísmo e a ética. A filosofia grega ofereceu a linguagem para explicar o inexplicável. E os cultos de mistério egípcios, como o de Ísis, prepararam a imaginação das pessoas para a história de uma mãe virgem, um filho divino e a promessa de vida eterna. É fascinante pensar que, sem a Alexandria de Cleópatra, sem a mistura de culturas que ela representava, o cristianismo poderia ter sido muito diferente. Talvez tivesse permanecido uma pequena seita judaica, mas em vez disso, ele absorveu e reinterpretou as ideias mais poderosas de seu tempo para criar uma fé universal. A imagem da Virgem Maria com o menino Jesus, por exemplo, tem uma semelhança visual impressionante com as estátuas de Ísis amamentando Horus. Os primeiros cristãos eles não estavam copiando Ísis. Eles estavam usando uma linguagem visual que as pessoas já entendiam para comunicar sua nova fé. Era uma forma de dizer, aquilo que vocês buscavam em Ísis, vocês encontrarão de forma verdadeira e completa em Jesus e Maria. O período entre a morte de Cleópatra e o nascimento de Jesus não é um vazio na história, é a ponte. É a era oculta onde as sementes do mundo antigo germinaram e deram origem à civilização ocidental como a conhecemos. Foi um tempo de crise e transformação, onde velhos deuses estavam morrendo e novas esperanças estavam nascendo. Cleópatra foi a última grande representante do velho mundo, um mundo de reis, deuses e impérios milenares. Jesus foi o catalisador do novo mundo, um mundo baseado na fé individual e em uma comunidade global de crentes. Eles nunca se encontraram, mas a rainha do Nilo e o carpinteiro da Galileia estão para sempre conectados por essa corrente invisível da história. A morte dela marcou o fim da independência política do mundo antigo. Abrindo caminho para a dominação total de Roma, o nascimento dele marcou o início de uma revolução espiritual que acabaria por conquistar o próprio Império Romano por dentro. A história é muito mais conectada e complexa do que imaginamos. Ao olhar para essa era de transição, não vemos apenas o fim de uma rainha e o começo de uma religião. Vemos como a humanidade, em seus momentos de maior mudança, pega os melhores pedaços de seu passado para construir um futuro completamente novo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela história. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!